E aí, qual que é o verdadeiro significado do mito da caverna? Vamos analisar o mito da caverna com a professora Lúcia Helena Galvão, numa participação que ela fez no podcast Inteligência Limitada. E aí eu vou fazendo as minhas observações aqui. Meu nome é Vitor Lima, eu sou o seu professor de filosofia de hoje e de sempre. E isto aqui, meus amigos, não é filosofia. Bom, é esse aqui o episódio, o verdadeiro mito da caverna, professora Lúcia Helena Galvão. Vamos lá, deixa eu colocar no início aqui. E a caverna do Platão vem em cima desse tipo de pensamento também, ou é outra coisa? Aquela coisa de que das sombras e da realidade, da gente perceber o mundo. Qual que é a ideia da caverna de Platão? Se pudesse. Eu já escutei várias explicações, eu queria saber tua visão sobre isso. Que é tão usado hoje em dia, né? Desde Matrix, ou vários filmes e livros e tal, são baseados na caverna do Platão. O mito da caverna é o livro 7 do Diálogo à República, né? Tá. 7º capítulo. E esse mito, ele basicamente... Eu já assisti ao vídeo, então não é um react de primeira. A professora Lucilena faz uma coisa muito importante aqui, que é localizar onde a narrativa está localizada na obra do Platão, no livro 7º da República. Só que o que ela não faz é dizer como é que o Platão chega na alegoria da caverna, no mito da caverna, e eu penso que isso é decisivo para que você diferencie o que é a interpretação da professora Lucilena do que é, de fato, o discurso do Platão. Então eu vou brevemente aqui te contextualizar como é que ele chega no livro 7º, tá bom? Então, vai ser rápido, mas vai ser útil. E talvez nunca tenham te explicado isso. A não ser que você já tenha passado pela faculdade de filosofia e tal. Então, a República do Platão é um livro que tem 10 capítulos. Mas cada capítulo é chamado de livro, por um detalhe histórico, na verdade. Porque esse formato de livro aqui, que a gente chama de códex, que é o formato de livro usual hoje, não era o formato de livro na época. O formato de livro na época era naqueles rolos, sabe? Então a República era composta de 10 rolos. Cada rolo era um livro. Então, quando esses livros eram todos juntos, né, ou todos ajuntados, eles formavam a República. É por isso que a nomenclatura livro permanece até hoje, tradicionalmente. Então, na verdade, livro 7º é capítulo 7º. Como é que ele chega no 7º? Primeiro, sobre o que é a República. A República começa no livro 1 debatendo a questão o que é a justiça. Muitos historiadores da filosofia e do Platão dizem que a República era um livro destacado, porque ela tem o estilo de outros livros do Platão, de outra época do Platão de juventude. Ela não se parece no estilo com os livros 2 a 10, né, que são todos os outros livros, mas por alguma vicissitude, por alguma particularidade histórica aqui, eles foram juntados. O livro 1 não termina em conclusão sobre o que é a justiça, mas ele dá uma deixa para o livro 2, e o livro 2 muda o foco. O livro 2 passa a ser a pergunta: é melhor ser justo ou injusto? Essa é a pergunta que vai ser desenvolvida até o final. E aí, ao responder essa pergunta, é que o mito da caverna se encaixa como uma peça da argumentação do Sócrates. E vamos chegar lá. Isso é decisivo para entender de fato o que o Platão quis dizer e separar isso de qualquer interpretação. Quando a pergunta o que é melhor ser justo ou injusto vai ser respondida, o Sócrates argumenta que a alma da pessoa justa é mais balanceada do que a alma da pessoa injusta. Isso torna a vida dela melhor, independentemente dela ser recompensada por ser justa ou não ser recompensada, porque a tese até então de quem se opunha ao Sócrates era: o injusto tem claramente uma vida melhor desde que ele não seja pego. Inclusive aí, nessa argumentação dos opositores do Sócrates, entra aquele mito dos Giges, que deu origem, inclusive, ao Senhor dos Anéis, que é o mito do cara que tem um anel, e se ele gira o anel, ele fica invisível. Esse mito se insere na narrativa para dizer, tá vendo? Se alguém tivesse esse poder, claramente cometeria qualquer injustiça, porque nunca seria pego. As pessoas só obedecem ao que é justo porque elas têm medo de ser pegas. É nesse contexto que aparece esse mito. E o Sócrates muda a argumentação e fala assim: sabe por que a gente não está avançando? Porque vocês estão querendo identificar a justiça em ações individuais, quando na verdade a justiça ela é melhor visualizada num todo.
Então vamos começar a falar não de homens justos, mas de um Estado justo. Como é que um Estado justo funcionaria? É mais ou menos uma estratégia retórica usada, sei lá, no filme Divertidamente. Você já viu Divertidamente? Ou seja, alguém poderia explicar a teoria das emoções numa pessoa só. O que o filme Divertidamente faz? Ele faz as emoções, né, serem um grande universo, né? Então ele explica as emoções no macro, para que a gente, entendendo no macro, entenda como elas funcionam na mente de uma cabeça de uma criança, entende? É mais ou menos isso que o Platão faz. Se a gente entender como é que a justiça funciona no Estado, a gente entende como é que ela funciona na alma individual. É mais ou menos isso. E a partir daí começa, então, ele a descrever o que seria o Estado ideal, o Estado justo. E a ideia básica do Estado justo, vou chegar no mito da caverna, é que justo é aquele Estado em que as classes, cada uma funciona como deve funcionar, não interferindo na função da outra. Esse é o Estado justo. Cada uma funciona como deveria funcionar, não intervindo na função da outra. Então existiria uma classe de artesãos, agricultores, sapateiros, médicos, que fariam a produção básica. Existiria uma classe de guerreiros, que fariam a proteção do Estado, exército e polícia, a gente chamaria hoje. E existiria a classe dos governantes, aqueles que ficariam responsáveis por coordenar todo mundo. E aí, os interlocutores do Sócrates duvidam muito da praticidade desse Estado. Sócrates inicialmente diz, mas o que está em jogo não é a praticidade, sim a ideia e tal. Mas sabe por que um Estado desse não é viável? Diz o Sócrates. Porque as pessoas não deixam os filósofos governarem. E aí entra a tese do rei filósofo, que é uma tese conhecida também do Platão. E aí os interlocutores do Sócrates falam, claro, os filósofos são inúteis. Aí o Sócrates fala, pera lá. Só uma sociedade doente vê os filósofos como inúteis. Só uma sociedade que é repleta de sofistas, que são esses caras que falam o que agrada e não a verdade, é que não valorizam justamente o cara que tem por ofício amar a verdade, que é o filósofo. E aí ele passa a tentar argumentar por que o filósofo seria o melhor governante. E aí já estou perto do livro 7º já. Ele passa a dar uma série de metáforas, alegorias, recursos retóricos mesmo, para que a gente entenda qual que é o processo pelo qual o filósofo passa para ser o melhor governante. E no final das contas, ele é o melhor governante porque ele é o que está mais preparado de todos, de artesãos, de guerreiros, a contemplar as formas, as essências da realidade. Porque como ele é o guardião dos costumes e das leis, governante que é, se ele tem acesso às essências, às formas, aquilo que não muda, aquilo que é permanente, ele pode fazer as leis e os costumes da melhor maneira, porque ele não está, né, de olho nas modas passageiras, nas circunstâncias, né? Ele está de olho naquilo que permanece. E aí, no livro 6, estou chegando no livro 7, o Platão faz uso de duas imagens. Uma é do Sol como representando a forma das formas, que é o bem, é a forma que dá origem a todas as outras, a essência das essências, digamos assim. E ele insere uma alegoria, ou uma figura, uma imagem, que é a imagem da linha dividida. Imagina uma linha dividida no meio, cada metade dessa, por sua vez, também é dividida no meio. 2 aqui, né? Esse lado representa o campo sensível, esse lado representa o campo inteligível, que é acessado pelos sentidos, aqui é acessado pelo intelecto. Sombras, num primeiro momento, e os objetos que geram as sombras. No segundo patamar, tem os objetos matemáticos e tem as formas. Então tem uma gradação. Sombras, objetos empíricos, objetos matemáticos e formas. Quando ele entra no livro 7º, ele dá mais um recurso retórico. Aí vem a alegoria da caverna. E por que a alegoria da caverna e não o mito da caverna, segundo eu penso e muitos outros estudiosos também? Porque mito confunde com aquilo que o Homero fazia. E nessa obra, o Platão é crítico do Homero. Ele está criticando essa narrativa típica do Homero, que ele já chama de mítica. Aliás, o próprio sentido de mito como mentira é platônico. Para a sociedade grega como um todo, mito não é sinônimo de mentira. É o contrário, inclusive. É sinônimo de discurso verdadeiro. Mas para não confundir com justamente o que o Platão está criticando, é que os intérpretes hoje preferem chamar de alegoria. Nada mais é do que um recurso imagético mesmo, é uma alegoria, um conjunto de metáforas. Cada elementozinho da alegoria da caverna simboliza alguma coisa na teoria do Platão,
que é a teoria das formas, mas no contexto específico do diálogo, ela quer dizer como é que o filósofo vai ascendendo ao conhecimento até chegar nas formas. É esse o propósito da alegoria da caverna. Esse é o preâmbulo, certo? E o que vem depois do livro sétimo? Ainda no livro sétimo, o Platão está nessa empreitada de dizer como é que o filósofo chega às essências, e depois da alegoria da caverna, ele começa a dizer o currículo que o filósofo tem que percorrer. Estudar ginástica, harmonia, música, matemática. Então, esse é o processo retórico-argumentativo aqui. É muito importante que você saiba disso, para que você interprete o que o Platão de fato quer dizer e separe isso de qualquer outra interpretação. Agora vamos ouvir a professora Lucilena, que ela explica bem até certo ponto. E aí, quando ela errar, eu volto aqui para dizer por que ela errou. Basicamente, você falou um pouco dele. Vários prisioneiros dentro de uma caverna, Correntados, né? presos Presos, nessa caverna, de tal maneira que até a liberdade de movimentos para olhar para trás eles não tinham. E atrás deles um muro, e por trás desse muro uma fogueira. Entre essa fogueira e esse muro passam pessoas carregando objetos, e essas sombras desses objetos batem lá na parede para onde os acorrentados estão olhando. E também as vozes desses que passam, através de um efeito de eco, vai bater lá. Então, para os que estão acorrentados, aquelas sombras são reais. São elas que falam, elas são a única coisa que existe. Num determinado momento, há um mais inquieto que rompe essas correntes, vai se remexendo, rompe essas correntes, olha para trás e vê que tudo aquilo ali é um engano. Vai, então, olha para a saída da caverna, vê uma luz muito mais intensa. Tá errado isso aqui, tá? Tá errado. Eu vou dizer exatamente onde está errado e vou voltar, onde ela começa a errar. Engano. Vai, então, olha as correntes, Quero. olha para que rompe essas correntes. Um pouco mais Num pra cá. determinado momento, há um mais inquieto que rompe essas correntes. Errado. Esse aqui é uma interpretação da professora que não corresponde ao texto. Vamos ao texto? Não há uma narrativa heróica de alguém que rompe as próprias correntes porque é inquieto. Não há. Não no texto. Aqui no livro sétimo, para quem quer ser Caxias mesmo assim, tá lá, começa no 515C, que é uma nomenclatura típica dos livros do Platão, né? O Sócrates falando para o interlocutor: considera agora o que lhes sobrevirá naturalmente se forem libertos das cadeiras e curados da ignorância. Que se separe um desses prisioneiros, olha a palavra que ele utiliza, que o forcem a levantar-se imediatamente, a volver o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos à luz. Ao efetuar todos esses movimentos, olha a palavra, sofrerá. E o ofuscamento o impedirá de distinguir os objetos cuja sombra enxergava há pouco. O que achas, pois, que ele responderá se alguém lhe vier dizer que tudo quanto vira até então eram apenas vãos fantasmas, mas que presentemente, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com maior exatidão? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas passantes, o obrigar à força de perguntas a dizer o que é isso, não crês que ficará embaraçado e que as sombras que via há pouco lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que ora lhe são mostrados? Portanto, nada é heróico. Ele é forçado a sair daqui e é um processo dolorido. Mas vai lá. Vai se remexendo, rompe essas correntes, olha para trás e vê que tudo aquilo ali é um engano. Vai, então, olha para a saída da caverna, vê uma luz muito mais intensa do que aquela da fogueira e procura, então, sair da caverna. E vai tropeçando, levantando, caindo até chegar lá, vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Coloridas, intensas, Isso. tridimensionais. A luz do sol para Platão é a ideia do bem. Vamos Ah, é? comentar isso já já. Tá. E então, esse homem que chega lá fora e se liberta pelo seu próprio mérito seria um filósofo, um buscador da sabedoria. Mas se além de se libertar, ele quer levar também consigo a humanidade para a luz, ele voltaria e tentaria libertar esses prisioneiros que ficaram. Aí ele se tornaria um político. Imagina você o que era o conceito de um Você vê? político. É aquele que, sem nenhum interesse pessoal, porque ele mesmo já superou. Aqui também tem uma imprecisão, porque, de novo, ela ainda nessa narrativa heróica do prisioneiro que volta, faz com que ele volte como sendo uma espécie de redentor quase, né? Para salvar as pessoas ali. E nada mais distante da verdade do texto. O texto não diz isso. Seria até contraditório. E é por isso que eu fiz todo aquele preâmbulo com vocês sobre o Platão. Porque, veja, o intuito do Platão, o intuito inteiro do Platão é o seguinte: é descrever o estado justo para descrever a alma justa, para argumentar que é melhor ser justo do que injusto, mesmo que você não seja recompensado por isso. Beleza.
A noção de justiça do Platão é uma noção altamente hierárquica e não democrática. Cada um no seu lugar. Só quem precisa contemplar as formas é o filósofo, porque é ele que vai governar. Não é o artesão que vai governar. Não é o guerreiro que vai governar. É o filósofo. Portanto, não faria o menor sentido, do ponto de vista do Platão e da argumentação dele, que ele libertasse todos os outros. Que ele voltasse para querer libertar. Ele não volta para querer libertar. Isso é uma interpretação democrática que não diz respeito ao Platão. Platão era um grande crítico da democracia. O Platão não teria problema nenhum de ser cancelado ao dizer que o conhecimento não é para todo mundo mesmo, não. Não é todo mundo que nasce para o conhecimento, não. Ele é bastante aristocrático, entende? É por isso que essa interpretação da professora Lúcia Helena tem todo o direito de existir, mas não com base no texto platônico. Percebe? Não com base no texto platônico. Vamos voltar para cá. Superou essa experiência e volta atrás. Ele poderia ter guardado para si e desfrutado, e ele Isso. ainda pensa nas outras pessoas. Ele diz que quando uma pessoa deseja um posto de governo, é sinal de que ela não é o político. Um político teria que fazer um sacrifício de voltar atrás para conduzir as pessoas para fora da caverna. Se deseja... Não é isso não. Não é isso não. Não é isso mesmo. Ele, inclusive, descreve o homem aqui como ficando, inclusive, todo desconcertado ao voltar para a caverna. Justamente porque ele não estaria mais acostumado àquelas sombras. Ele ficaria deslocado, entende? Ele ficaria deslocado. E por que ele fica deslocado? É que as pessoas não veem valor nele. Lembra que a argumentação toda aqui, até então, é por isso que eu fiz questão, repito novamente, de dizer o que vem antes? A argumentação toda era dizer por que as pessoas não valorizam o filósofo enquanto governante. É nesse contexto em que aquela alegoria da caverna se insere. Então ele não volta como redentor para salvar as pessoas fora da caverna. Ele volta como deslocado. E as pessoas não valorizam. Elas não dão ouvidos a ele. Percebe? Então uma leitura errada da professora aqui. Não em si, mas enquanto interpretação do texto. Se deseja porque isso é algo que está acima dele. Então não é ele. Então, basicamente, esse mito da caverna, que se aplica a várias coisas na realidade, né? Mas no seu plano mais sutil, ele falaria a respeito do materialismo, da realidade material onde nós estamos. Se você considera a maneira como nós vivemos, o que é real para nós, são coisas palpáveis, coisas perceptíveis através dos sentidos. Mas se nós considerarmos um critério de realidade que é a permanência, o que é real é aquilo que permanece, todas essas coisas seriam sombras. Que são tremendamente transitórias. A gente pega um copo como esse, ele está aqui. A probabilidade de daqui a 50 anos ele estar é quase nenhuma. 50 anos atrás, muito menos. Exato. Então ele parece estar aqui, mas ainda agora não estava, daqui a pouco não vai estar mais. Isso é o comportamento de uma sombra. Você projeta ela na parede, ela aparece, daqui a pouco desaparece, ela não tem permanência. Então, até aqui a explicação perfeita dessa dimensão interpretativa da alegoria, que é o que a gente chama de dimensão ontológica. Que a alegoria expressa as categorias mais básicas de realidade que existem. A categoria material e a imaterial. É isso mesmo. Tá perfeito até aqui. Então, as coisas do mundo material, passageiras, impermanentes, seriam como sombras. Né? E o homem viveria acorrentado, essas correntes da ignorância, né? Sendo manipulado pelos amos da caverna, olhando sombras e tendo como realidades. Até que, num determinado momento, o ser humano esgota essa experiência. Começa a ter uma inquietude, começa a ter dúvidas que a vida seja real. Aí voltou a narrativa heróica, né? Que é mais interpretação dela do que texto platônico. Não diz respeito ao texto. Realmente isso. Aí é que é interessante, porque essa dúvida não vem de um plano racional. A razão só via as sombras e considerava que as sombras eram a realidade. É como se ele tivesse uma intuição de que a vida não era só aquilo. Que a vida... Não é que a razão só via as sombras, né? O que via as sombras eram os sentidos, não é a razão. É um erro interpretativo novamente aqui. O que via as sombras são os sentidos. A razão é justamente o que na alegoria da caverna é representado quando ele sai da caverna. Então não. Não. A vida deveria ser mais do que aquilo. E começa a ter essa inquietude existencial, que por final faz com que ele arrebente as correntes. Aí uma vez que ele arrebenta as correntes e vê que a grande luz está lá em cima, ele começa a buscar essa grande luz, que é um símbolo da sabedoria. Né? O buscador da sabedoria é o filósofo. Então aquele que começa a escalar a caverna para sair. Quando chega lá fora, ele vê as coisas iluminadas pela ideia do bem. Olha que interessante. Quando eu olho as coisas dentro da caverna, eu vejo as coisas iluminadas como se fosse por uma lanterna muito fraquinha, que ilumina só, ou uma vela, ilumina só um aspecto desse objeto, que é o que me interessa. Eu vejo das coisas só o que me interessa. Há uma frase de... Peraí. Não. Primeiro que os prisioneiros não têm essa escolha, né? Na alegoria da caverna, eles estão só olhando para a parede.
Eles não veem o que interessa, eles veem o que dá. Entende? Aliás, na alegoria da caverna, é isso que faz ela ser tão esquisita, né? É que tem outras pessoas que estão sacando de tudo, né? Que estão lá, passando com os objetos entre a fogueira e a muretinha lá, né? Então não. Não. Mas vamos ouvir mais. Frase de Tolstói, inclusive, que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Eu fragmento as coisas, só vejo o que me interessa. Eu olho com os olhos do meu interesse. Eu bebo água nisso daí. Isso. Ou seja, ele existe só para me Pra servir. me servir. Por ele mesmo, não. Quando você sai da caverna, você olha as coisas iluminadas pela ideia do bem. O que significa isso? Olhar para isso considerando o que é o bem desse objeto em si, independente dele me servir ou não, pelo direito que ele tem ao bem que ele é próprio. Eu ajudo. A professora Lucilena está misturando aqui, e ela tem todo o direito de fazer isso, mas ela está misturando aqui Heidegger com Platão, tá? Essa ideia que ela está descrevendo agora é uma ideia completamente heideggeriana e não platônica. Ou seja, essa ideia de considerar as coisas pela sua dignidade própria e não para aquilo que elas têm de uso para mim, é uma ideia heideggeriana, que é a ideia de que cada ser tem uma estrutura interna que diz respeito só a si e tem dignidade própria. E a gente precisa, portanto, não considerar as coisas só por aquilo que elas dizem respeito a nós, mas as coisas naquilo que elas dizem respeito a si mesmas. Não só as coisas, mas as pessoas e o ambiente como um todo. Essa é uma visão heideggeriana, não platônica. Que fique bem claro. Mas vamos lá. Eu ajudo, interfiro no caminho das coisas para que elas caminhem para o seu bem próprio, sem querer nada para mim. Entende isso? Entendi. Heideggeriana completa. Imagine você uma situação em que a gente está economizando água. Tá. E aí tem um lema que diz: sabendo usar, não vai faltar. O que Isso. significa isso? A água não tem importância em si. Ela tem importância porque ela pode faltar para mim. Entende? A água, como um. O ditado não quer dizer isso, não. O ditado é só o ditado sobre economizar. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer que o ditado, sendo um ditado sobre economizar, ele também guarda em si uma ideia de que a água é considerada naquilo que ela serve para mim e não em si mesmo. Beleza. Mas acho que o exemplo não foi bom, não. Mas eu entendi. Um ser da natureza que merece, tem o direito de estar aqui tanto quanto nós, que tem que ter a sua capacidade de fluir, de realizar aquilo que lhe é próprio, de umedecer a terra, ela em si não tem valor para nós. Ela tem valor a partir do momento que ela me serve. Ou seja, eu não vejo as coisas como seres que merecem tanto respeito quanto eu. Vejo como algo que me serve. E eu só me interesso por aquilo que me serve. Tá? Então, ver as coisas iluminadas para a ideia do bem é querer o bem das coisas sem querer tirar nada para si. Respeitar as Isso não é uma ideia platônica. Eu vou dizer para vocês por quê. E aqui, novamente, ressalto a importância de eu ter falado para vocês a argumentação desde o início até chegar no livro 7º. O Platão considera as classes e as pessoas para aquilo a que elas servem. Isso é uma ideia platônica. Ou seja, a ideia de justiça sendo discutida é exatamente uma ideia em que cada classe cumpre a sua função. Cada classe é enxergada de acordo com a sua função. E não numa dignidade isolada em si própria, entende? Essa ideia não é uma ideia platônica. É uma ideia heideggeriana. Que me apetece. É uma ideia heideggeriana que me apetece. Eu não estou dizendo que é uma ideia falsa ou uma ideia que não faz sentido. Mas ela só não é platônica. Ela só não diz respeito à alegoria da caverna. Percebe? Não diz respeito. Voltemos. as coisas pelo que elas são. As Sim. coisas em si mesmas. Tá? É fantástico isso. E como que é recebida essa ideia, esses livros de Platão na época? Ele já tem um impacto na época ou só depois? Ele tem um grande número de discípulos, né? Ele constitui uma escola, que é a academia. Tá? Um dos seus discípulos, inclusive, vai ser Aristóteles. Tá? Agora, não era uma maioria na sociedade, nunca foi, mas Nunca era um foi, grupo né? significativo. A academia Verdade. reunia um grupo significativo de jovens que se dedicavam a buscar o conhecimento através de diálogos. Tá? Mas Em parte, né? Acho que a professora Lucilena talvez tenha confundido aqui o fato do Platão escrever em diálogos, da escola dele se fazer em diálogos. Não exatamente. O Platão escreve em diálogos porque era assim que o Sócrates fazia. Não necessariamente isso acontecia na academia do Platão. É mais provável, inclusive, que na academia do Platão as aulas acontecessem mais ou menos como acontecem até hoje. Um grande mestre lecionando aos seus discípulos, né? E não era só filosofia que se aprendia lá.
hoje em dia é muito atual, né? Esse mito da caverna e todo esse pensamento de Platão. Você acha que serve pra gente em que sentido esse mito da caverna? É isso de não ver as coisas só como alguma coisa para servir? Eu vi que você tem um vídeo sobre o meio ambiente também, né? Qual a relação da filosofia, por exemplo, ao meio ambiente, ao que nos cerca, né? Eu não sei se eles tinham esse pensamento, se eles pensavam sobre a natureza e se o ser humano já estava usando a natureza da forma que a gente usa e que eles imaginavam que um dia podia acabar isso. Há um grande respeito pela natureza, mas ainda não havia esse problema do homem como um predador da maneira intensa que nós temos hoje em dia. Mas nós podemos dizer que o comportamento que nós temos em relação à natureza é muito do usuário. Ela me interessa porque ela me dá um monte de coisas. E só, né? É um fim... Exato. Ela é tomada como meio. Como meio, né? Por um fim X. Exato. Como um ser em si que merece respeito por ela mesma, não. E por isso somos predadores. A partir do momento que consideramos que as coisas existem e têm tanto direito de estar aqui quanto eu respeito pelo que ela é e não pelo que ela pode me servir. Nós não Sabe o que é interessante? Deixa ela terminar, tá no finalzinho, eu já volto. seríamos tão predadores. Entendi. Então, tudo está a nosso serviço. Tudo está para nós dispormos da maneira que quisermos. E isso é a base do homem predador, que é a base de todos os problemas ecológicos, evidentemente. Acabou. Que ninguém me acuse de ter sido injusto de não ter ido até o final. A ideia do Heidegger, que ela defende no final das contas, é essa mesma aí. E sabe o que é mais engraçado? E é isso que eu queria falar naquela hora, né? É que o Heidegger adivinha quem ele considera o iniciador dessa ideia predatória da natureza. Adivinha? É isso. Platão. Platão. Exatamente Platão. Por quê? Por quê? Porque o Platão, e ele faz um confronto muito claro entre o Platão e os que a gente chama de pré-socráticos, mas que o próprio Heidegger chama de filósofos originários. Pensadores originários, melhor dizendo. O Platão secciona a realidade. E na narrativa da República, que é onde a alegoria da caverna se insere, as coisas são vistas em vista da sua função e não da sua dignidade própria, entende? Quem começa a inaugurar esse modo de ver a realidade de modo seccionado, funcional, cada coisa servindo para outra, segundo Heidegger, é o Platão. Isso é mais uma evidência do quanto essa interpretação não é da alegoria da caverna. É uma interpretação da professora Lúcia Helena, legítima, mas é uma visão espúria, digamos assim, do que o texto diz. Bom, com esse vídeo eu queria muito esclarecer a você o sentido original da alegoria da caverna, não no sentido de dizer que a professora Lúcia Helena está errada, mas mais no sentido de alertar você que para que você interprete alguma coisa de fato, é mais aconselhável que você vá direto no texto, em vez de só ouvir a explicação de um professor, inclusive a minha explicação. Se você quiser a minha ajuda para ler a República do Platão, na minha escola de filosofia, o núcleo de formação filosófica, nós temos a leitura da República inteira, capítulo por capítulo, comentado, com referências. E eu vou anunciar para você o seguinte, daqui a uma semana exatamente, o preço da minha escola vai aumentar. Vai aumentar porque eu vou anunciar uma série de mudanças lá dentro, bônus para quem já está lá, ela vai ficar muito melhor do que é. E por isso que o preço dela está muito barato atualmente. E por isso que ele vai aumentar. Na terça-feira, no dia 25 de 3 de 2025, eu vou fazer uma aula aberta, intitulada Filosofia como Modo de Vida. E no final dessa aula, eu vou anunciar o aumento e vou anunciar o período em que você pode entrar antes de aumentar. Se você quer assistir essa aula, se cadastra aqui no link que está aqui embaixo, que eu vou te enviar um lembrete para você não se esquecer e não perder o prazo, caso você se interesse em entrar pela minha escola. Se você não se interessar, certamente você vai gostar da aula Filosofia como Modo de Vida. Tá bom? Clica no link aqui embaixo, não se esquece. Você é o que pensa. Fique com Sócrates.